Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal EAR, a Escola Superior do Ar, um programa que está na sua primeira edição e temos um grande prazer de estar aqui com vocês, produzindo conteúdo de qualidade, falando sobre aquele setor que nos encanta diariamente, que é a aviação. Então, nós o convidamos para que estejam aqui conosco no nosso canal para acompanhar os debates que acontecerão. Bom, a EAR é a primeira universidade no Brasil especializada na formação de profissionais da indústria aeronáutica civil. Portanto, a EAR tem um compromisso em levar para os seus estudantes e para os profissionais da aviação, profissionais capacitados, éticos, qualificados e que possam engrandecer o nosso setor. E o nosso programa hoje tem o grande prazer e a grande satisfação de receber a professora Luísa Urbana, coordenadora do curso de Gestão de Transporte Aéreo, tanto na modalidade presencial e EAD. Então, hoje nós teremos aqui esse bate-papo. Gostaria também de ressaltar que a EAR é a única escola de aviação no Brasil especializada no conceito escola-aeroporto. Isto significa dizer que os nossos estudantes, eles têm, além da experiência em sala de aula, eles têm também a experiência no mundo da aviação em loco, o que permite a eles compatibilizar a teoria com a prática. Então, nós estamos aqui hoje com a professora Luísa. Professora Luísa, muito obrigado pela presença. Vamos aqui inaugurar esse nosso primeiro Nosso videocast primeiro de uma série. encontro, né? Isso. E, professora, fala um pouquinho, então, do curso de Gestão de Transporte Aéreo, qual é o conceito, as concepções, os projetos. Primeiro, eu quero agradecer o convite, mas dizer que esse nosso projeto ele já existe há um bom tempo e ele teve um motivo de acontecer, né? O motivo é que nós precisávamos unir as pessoas que gostam de mídia, né, com a própria IAR e o curso de transporte aéreo. Então, daí surgiu a ideia da gente começar a fazer esses nossos podcasts, né? E trazendo ao conhecimento de todos, não só a existência e a carreira de cada professor ou de cada integrante, mas também trazendo assuntos variados que podem melhorar e muito a qualidade e o conhecimento dos nossos alunos. E a formação, professora, dos alunos é uma formação voltada para a especialização e atuação no segmento de gestão da indústria aérea. Isso mesmo, na parte de transporte aéreo, né, de gestão de transporte aéreo. Então, ele tem, na verdade, o curso ele tem uma vertente que surgiu, né, em 2006, quando eu entrei de novo para a academia, né, porque até então eu comecei na área acadêmica, e aí eu parei a área acadêmica e fui justamente trabalhar dentro das empresas aéreas, né? Então, eu tive o privilégio de trabalhar em quase todas elas. Eu só não trabalhei na Varig, mas indiretamente na Gol eu acabei trabalhando. Não trabalhei na Transbrasil, mas trabalhei na VASP. Sim. E finalizei, Trabalhamos, né? Trabalhamos. Exatamente. O nosso contato, nosso conhecimento vem de larga escala, não é de agora, não é de Professor, um então, dia ou assim, outro. esse é um ponto interessante, porque no curso nós temos os professores, então, que são especializados e têm especialização acadêmica e também especialização profissional, né, que Sim, atuaram diretamente sim. na aviação, né? Então, Eu acho temos que muitos profissionais. eu acredito que esse seja o ponto mais alto, né, da IAR, que todos os professores são professores que, além de terem evoluído no lado acadêmico, então mestres e doutores, e também alguns especialistas, né, eles evoluíram profissionalmente dentro das empresas, dentro dessa área, né, que é a prática. Então, não é só a teoria, né? Nós não estamos passando apenas a teoria, nós estamos passando a teoria e a prática exercida dentro dos locos pertencentes à aviação. E lembrando, né, professora, que é uma exigência do próprio Ministério da Educação que os cursos tenham professores com titulação de mestre e doutor, né? E é o caso da IAR, Sim, com muitos professores com essa formação. exatamente. É aí que a IAR se diferencia do que vem a ser uma escola, né? Então, a escola, ela é um curso livre, ela produz um curso livre. Mas
Nem sempre o curso livre ele traz para o mercado de trabalho e para as empresas aquilo que elas precisam, né? Então, foi necessário começar a abrir um novo hall, um hall que fosse direcionado para essa parte que é justamente a parte acadêmica. Então, com cursos voltados à parte superior, né? E vinculado a um sistema educacional, né? Então, o curso livre não tem essa, digamos, não se volta, né, com esse intuito, né? Aliás, professora, nos Estados Unidos tem uma universidade que oferece cursos exclusivamente voltados para aviação, que é um pouco o modelo da EAR, Da EAR, né? Ou exatamente. seja, de oferecer um portfólio de cursos. Nós temos os cursos aí de MBA, de lato sensu, especialização. Temos a graduação, né? A pós-graduação, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade de AD. Isso. E eu sei que a professora é também coordenadora do transporte aéreo em modalidade EAD. EAD e presencial. E como é que como é que você vê esse universo do EAD e do presencial? São universos distintos, né? Na própria, digamos assim, na sua própria qualificação, né? Então, o contato do aluno com aquilo que é, né, o meio vinculado à aviação, em termos do EAD, é menor. Então, ele não tem um contato direto com os professores o tempo todo, né? Mas a EAR tenta aproximar esse aluno, que é do EAD, às práticas que são realizadas com os alunos presenciais. De que maneira, né? Então, ele pode fazer uma prática, por exemplo, de emergência, sobrevivência, combate ao fogo, ele pode fazer num polo, né? Mas existem algumas atividades que nós realizamos que são de extrema importância, como as visitas técnicas. Essas visitas técnicas que nós fazemos nos aeroportos, dentro das empresas que estão vinculadas aos aeroportos, das empresas aéreas, entre outros, né? Nós realizamos isso com a prática da inserção desse aluno, né, na vivência daquele período, que é um período de tempo, né, porque senão seria um estágio, né? Então, naquele período de tempo, para conhecer essas atividades, conhecer naquilo que ele vai poder, de repente, estar trabalhando, como que funciona, né? Até onde digamos, esses meios conseguem traduzir para ele a própria experiência. Professor, e o perfil do estudante? O perfil do estudante, por exemplo, aquele estudante, aquela nossa audiência agora que está nos vendo e diz assim, a aviação é uma coisa muito distante para mim, isso não é para mim, mas eu tenho um sonho, adoraria trabalhar na aviação. Quer dizer, é possível realizar esse sonho, né? Ou seja, as pessoas têm um certo medo, né? E a EAR, eu acho que tem essa proposta. Tem essa proposta, com certeza, né? Então, o ensino superior, ele não é para uma determinada classe. Pode ser mais difícil ou mais fácil da gente conseguir, mas não, ele é para todos, né? O ensino tem que ser para todos, né? Ele é inclusivo, ele não pode separar, né, classes. E a aviação sempre foi tida como, e a medicina, né, como sendo algo exclusivo, né, ou pouco inclusivo de determinadas classes sociais. A IAR, ela tem o FIES, que ajuda o aluno, né, e que, inclusive, não só na parte de transporte aéreo, mas, por exemplo, de pilotagem, hoje ela coloca, inclusive, as horas, né, que são as horas de voo, incluídas nessa possibilidade de estar no FIES, e o aluno só começar a pagar, né, tudo isso, que é um curso caro, não deixa de ser caro, né, mas deixar esse aluno mais tranquilo, que ele vai poder começar a trabalhar e, a partir desse trabalho, ser, digamos, cobrado o que realmente o curso ele dispõe e vale. E pela nossa experiência na aviação, né, nós que já atuamos na aviação por muitos anos e também nos cursos de aviação há bastante tempo, já formamos muitos alunos. Eu, particularmente, pelas minhas contas, já formei mais de 10 mil estudantes, muitos dos quais atuando diretamente na aviação. Imagino que o mesmo aconteceu contigo, né? Aliás, tivemos os mesmos alunos, né? Bom, numa época, os mesmos alunos, né? Sim. Em outra época, talvez alunos diferentes. Mas eu digo assim, e certamente muitos deles estão bem colocados, e era muito comum a gente receber aquele estudante que tinha muitas dúvidas, né? Eu tenho várias histórias, várias de alunos que não
não teriam, na sua van filosofia, condições de fazer um curso e entrar para a aviação. Eu lembro de vários deles, eu não vou citar o nome, porque eu não sei se é o que eles querem, né? Sim. Mas eu tenho um aluno que, por exemplo, foi para o Canadá sem saber falar uma palavra, nem inglês e nem francês. E ele fez isso, né, por conta de uma conversa que nós tivemos, né? Então ele disse para mim assim, o inglês é necessário. Agora, por exemplo, na época a TAM, ela está construindo aí o seu material humano, né? Com o francês também, italiano. Então depende muito das bases que as empresas começam a executar. E ele falou, como eu posso aprender pelo menos o inglês rápido? Eu falei, indo para um lugar onde se fala inglês. Uhum. E ali você vai conseguir destravar. Porque ele tinha o básico do básico, né? E não conseguia Ele foi para o avançar. Canadá, fez o inglês e fez Ele foi para o aviação? Canadá, foi muito engraçado, porque ele foi para o Canadá, chegou lá, ele não sabia, né, falar nenhum idioma, mas ele conseguiu, né, um emprego como barman, né? Na verdade, não barman, mas lavando, né? Fazendo Uhum. a parte, né? Ajudante de Ajudante restaurante. de um pub, né? Na Sim. verdade, de um bar. E aí ele começa a trabalhar ali, ele começa a fazer inglês, começa a falar, né, o inglês, aprendeu o francês. Em 6 meses, ele já tinha conquistado um inglês que a gente pode dizer intermediário e o francês. Uhum. Ele volta para cá e ele presta e ele entra na Gol para trabalhar. E a partir daí ele se deslanchou e hoje ele é uma pessoa que é notadamente, né, conhecida e que ele passa justamente a sua história, né, por vários lugares que ele vai. Essa é uma delas, né? Mas eu tenho outra Mas de ele uma... formou-se em piloto, não? Não, ele não se formou em piloto, ele se Na formou área de em gestão. comissário, Comissário, Ele tá. entrou na empresa como comissário. E daí, né, na evolução dele, ele Sim. chega à área de gestão. Aliás, Né? né, professor, o curso, né, de transporte aéreo tem foco também na formação de Exatamente. comissário de Então, voo. é isso que eu ia contar no começo, mas eu acabei É, entrando em outras não, mas searas e acabei aqui, esquecendo de falar uma das coisas mais importantes. Então, o curso é voltado para a gestão, mas ele surgiu lá em 2006, né? E conversando com o nosso diretor, que é o Gaspar, ele então traz a seguinte proposta: vamos montar um curso superior para comissário, tecnólogo. E na época realmente era o que eu queria fazer, porque eu percebia que o piloto né, ele tem a sua formação, uma formação criteriosa, rigorosa, com, digamos, um valor monetário muito maior, né? E o comissário não. Mas ambos os profissionais, eles falavam o seguinte: olha, eu sou comissário, mas se eu sair, porque na verdade quem trabalha na aviação nunca, jamais imagina sair da área que trabalha. Né? Tem que acontecer alguma coisa muito grave ou realmente o mercado acabar excluindo esse profissional. Mas é muito difícil. uhum, Tanto é que quem sai quer voltar. sim. Quem sai volta. É, Né? Não somos tem picados como. pelo aerococcus, né, professora? Exatamente. Né? Não tem como. Então, o pessoal, normalmente, a tendência é essa: eu quero voltar. Eu tenho hoje alunos aqui na IAR, fazendo o curso de transporte aéreo, que foram comissários, meus alunos, e que eles, na verdade, querem voltar para a aviação. Então, querem se qualificar, Uhum. né? Se capacitar de uma forma diferente para poder entrar nesse mercado com um diferencial. Então, isso é uma coisa interessante. Volney, tem uma história que eu conto para os meus alunos e eu acho que é legal da gente falar aqui. É uma comissária. Na verdade, ela chegou a fazer aula comigo em 3 escolas de aviação. Ela fez na primeira, que foi a Master, depois ela foi para a IACOM, depois ela foi para a BC Fly. A BC Fly foi a última que ela realizou, né? E que ela conseguiu passar, fazer a prova da ANAC e saiu bem. Então, ela veio numa alegria, mas numa alegria assim, imensa, propondo o seguinte: olha, agora eu já consegui, né, digamos, a minha qualificação para a ANAC, perante a ANAC, e agora eu gostaria de entrar numa empresa aérea. O que eu faço?
Na época, a exigência mínima era ter o inglês fluente, e ela não falava nada também. De uma família extremamente pobre, morando na periferia. Então, isso vem de encontro ao que você fala nos 2 casos que eu citei agora, né? E um deles, que é o do Canadá, ele vai saber que eu falei dele, sabe por quê? Porque ele sabe que eu era apaixonada pelo Sean Connery, e ele pega, né, encontra, né, naquele local com o Sean Connery, e ele manda para mim, né, uma figura, né, com a assinatura dele dizendo, né, olha, né, Luísa, né, tá aqui, eu sou o Sean e recebi o seu recado, né? Então foi assim o máximo. E essa outra pessoa talvez não, porque mora nos Estados Unidos, né? Mas foi uma coisa impressionante, porque eu conversando com ela da mesma forma falei, vai para um lugar onde você pode aprender, né, o idioma mais rápido. Vai para os Estados Unidos e tal. E o pai dela, que era, na verdade, ele trabalhava, acho que como pedreiro, alguma coisa assim, e a mãe trabalhava em escola, como servente de escola, né? E eles não tinham condições de pagar nem a passagem. Então, esse irmão paga a passagem dela, mas diz que ela só pode ficar lá um mês. E ela vai para lá, mas só que um mês não deu para fazer muita coisa, ela arruma um emprego de faxineira nos motéis, né? Que os motéis lá têm um significado diferente do nosso, né? Então, são estadias mais rápidas que as pessoas vão e etc, né? E ela começa a trabalhar e vai a pé. Ela anda 1 hora e meia todo dia, ida e volta, 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar, do trabalho para esse local. O tio fala, não pode mais ficar aqui. Aí um colega, vou só encurtar, com pena da situação dela, ele sai do lugar onde ele morava, que ele voltava para o Brasil, conversa com o dono e ela vai ficar nesse lugar. Um lugar humilde, simples e com pouco tempo, né, da sua atividade, ela consegue guardar um dinheiro e resolve comprar um carro. E foi muito engraçado, porque é aí que ela encontra o marido dela, né, o dono da venda de carro, se encantou por ela, porque ela chega com pouco dinheiro para comprar um carro usado, e o cara vai mostrar para ela o quê? Um carro novo. E ela fala, não tenho dinheiro nem para né, um usado, imagina para um carro novo, né? E ela, então, começa a falar, no money, no money, no money, e o cara lá em cima morrendo de rir da situação dela, né? Ele resolve descer, conversar com ela, e ela acaba ficando com o carro, ele propõe uma coisa que ela pode pagar, e a partir daí ela cria uma amizade com ele, e dessa amizade eles casam, ela consegue, né, ficar nos Estados Unidos, e ela vai então pleitear um emprego na Delta Airlines. E ela consegue entrar, e ela volta para o Brasil depois de 7 anos, não é 1 ano, 7 anos, né? E traz o uniforme que ela usava lá, porque ela casou, e o marido não queria mais que ela voasse. Então resolveu fazer família e trouxe o uniforme. Só trocamos os botões da Delta para que ninguém passasse a vergonha que ela passou quando ela foi pela primeira vez pleitear o emprego e as pessoas falaram que não era lá. Ela queria ser comissária, mas ela foi com sandália, ela foi com uma calça jeans e uma camiseta, porque ela não tinha roupa. Então, para que ninguém passasse essa vergonha. É impressionante o quanto a determinação e a vontade faz uma pessoa conquistar aquilo que ela quer. Então, de longe, né, o curso da IAR, o curso vinculado à aviação, é um curso que não é inclusivo, pelo contrário, mas as pessoas precisam ter boa vontade e determinação, senão a gente não chega lá. Se tiver um sonho, né? Tem que ter o sonho, e você, para realizá-lo, precisa ter disciplina, precisa ter persistência, paciência, esforço, que... Todos nós fizemos isso, né? Fizemos. Todos nós fizemos isso, exatamente. É a grande verdade. Agora, professor, você está falando dessa dimensão da formação do comissário de voo, né? E aí, óbvio, né? Nós temos muitos estudantes que têm interesse também em ir para o voo, e tem os estudantes também que querem atuar na área administrativa, né, das empresas. Tem muito espaço, né? A gente sempre diz que na aviação ela demanda um profissional muito especializado, exceto talvez nas áreas mais ali técnicas, administrativas, né? Mas no geral você tem, mesmo quem está na área administrativa precisa ter um conhecimento, uma noção técnica, né? Por exemplo, porque
Se ele vai trabalhar na área financeira, por exemplo, ele tem que saber o que é uma aeronave, um processo de manutenção, porque isso envolve custo, a tripulação que tem uma remuneração diferenciada, ou seja, de qualquer maneira, mesmo quem trabalha no administrativo faz uma imersão nesse universo, né, da aviação, né? Então, o curso tem essa característica, né? Como é que estão as disciplinas? São disciplinas legais, os alunos, a dinâmica das aulas, dos professores. Na verdade, nós vamos formar agora a nossa primeira turma. O ideal seria trazê-los aqui para eles falarem o que eles acham do curso de transporte aéreo. Podemos fazer isso na próxima edição. Se Deus quiser, né? Mas assim, sabe, Volney, uma coisa que é muito interessante é que o curso, ele é voltado para a gestão, mas ele tem no primeiro semestre o curso de comissário de voo. E por que, né, que foi colocado aí? Isso foi uma ideia que eu tive há muito tempo atrás, depois outras escolas também tiveram, né? Mas não a EAR, né? Nós montamos o curso em 2021, mas essa ideia, ela começa em 2006, quando eu entro para a academia novamente, que foi numa concorrente nossa, né? Que acho que todo mundo conhece, né? E que lá o Gaspar, então, me convida para montar o curso de comissário. Nós fizemos o projeto pedagógico, andamos com tudo isso até 2017, mas infelizmente a universidade onde eu estava não foi para frente, achou que não ia valer a pena e não quis investir. Mas por que, né? Então, trazer para a EAR em 2021 aquilo que a gente projetou para um outro local, né? Até 2017, porque a gente percebeu que havia uma evasão enorme dos alunos. E por conta dessa evasão, eles paravam o curso de aviação civil e não iam para frente porque não tinham condições de pagar. Bom, o que acontece é que, então, introduzindo o curso de comissário de voo aqui, né, nesse primeiro semestre, o aluno ele já pode, terminando o curso, fazendo a prova, ele já pode procurar, né, emprego, pleitear um emprego junto às empresas aéreas, ter a oportunidade de entrar nessa empresa para trabalhar e, a partir daí, pagar também o seu estudo. E isso foi algo que inovou e algo que trouxe uma gama de alunos enormes para o curso de transporte aéreo. Eu acho que essa particularidade importante, né, professor? Essa preocupação da universidade com a empregabilidade dos seus alunos. Então, certo. Eu diria assim, que nós somos a ponte entre o sonho e a realização do estudante, né? Exatamente. Ou seja, se o estudante tem um sonho de atuar na aviação, mas ele não tem ainda as condições, exato. A universidade, ela preocupa-se em proporcionar um curso que seja contemporâneo, que seja moderno, que seja muito atual, e, ao mesmo tempo, que conecte esse estudante com a indústria, né, com as empresas aéreas, com os aeroportos, não é isso? Sim, é verdade. Mas, Volney, agora eu vou te fazer uma pergunta, né? Porque, na verdade, você tocou no tema correto, né? Essa interligação entre a sua formação acadêmica e o seu trabalho. Você é economista. Sim. E aí? Sim. Como é que você chegou no transporte aéreo? Porque eu sei, a gente trabalhou junto, que você já está há mais de 20 anos, né? Trabalhando com essa parte de transporte aéreo fora a academia. Mais de 20 anos. Você sabe que é muito comum, né, os profissionais que atuam na aviação, ou até as pessoas do meu ciclo de amizade, quando eu digo que atuo na aviação, eles perguntam se eu piloto aeronave, né? A resposta que eu dou é assim, eu como piloto sou um ótimo economista. Porque eu não tenho talento para ser piloto, obviamente, né? Então, mas, enfim, a minha trajetória é longa, já são 36 anos na aviação, né? Comecei em 90, né, trabalhando na Varig, fiquei na Varig por 15 anos, 8 anos em São Paulo, mais 5 anos e meio no Rio, trabalhei por mais 3 anos na TAM, depois atuei como consultor, atuo como consultoria na aviação ainda, né? O último projeto no qual me envolvi foi um projeto relacionado a pensar uma nova companhia aérea no Brasil, sob o ponto de vista, sob o conceito de low cost, então foi um trabalho desafiador que foi muito gratificante. Mas, assim, eu costumo dizer, professor, que eu não fui o que acabei que escolhi a aviação, acho que a aviação me escolheu, e ao ter me escolhido, eu procurei fazer o melhor, né, para poder... São dois. Não era escolha, mas você chega ali e você vê que é um... o meu caso particular, porque eu decidi fazer economia de maneira muito consciente, mas eu não entrei na aviação de forma consciente, porque como eu tinha
Eu tinha acabado de ingressar no curso de economia, eu disse assim, olha, eu preciso pagar a minha faculdade. Esse foi o caminho. E eu precisei pagar. E aí, por sorte, eu ingressei na Varig, né? Por uma questão que uma hora a gente pode conversar com mais calma. E eu ingressei na Varig e não imaginava que durar tanto tempo, né? Então, fiquei por 8 anos trabalhando na área financeira, na área contábil, na área de balanço patrimonial da empresa. Depois eu fui para a área de planejamento de malha e área de mercado. Então, foi onde eu me realizei mais como economista, né? Estudando rota, estudando redes aéreas, estudando tanto é, vocês não custo. sabem, mas o Volney é o professor justamente de gestão de frota, né? Então, Exato. vocês vão ter, vem para cá para fazer o nosso curso de transporte aéreo, que vocês vão ter aula, olha com quem, né? Exatamente. Com Então, esse master dos exato. A masters. disciplina de gestão de frota é uma disciplina que nós temos no curso, foi uma disciplina que foi até, o conteúdo foi desenvolvido a partir dessas experiências, né, que nós vivemos aí na aviação, né, tanto na Varig quanto na TAM, e foi uma experiência, assim, a minha experiência mais empolgante, eu diria, foi quando eu fui para o Rio, né, trabalhei no Rio por quase 6 anos, na Varig, trabalhando do lado da presidência da Varig, né, trabalhando com uma equipe que era suporte da alta administração. Então, a gente pensava a rentabilidade das rotas, dos voos, a gente estudava tráfego, estudava demanda, estudava concorrência, preço, custo de combustível, né? A gente tem um calcanhar de Aquiles na nossa indústria, né? Agora, nesse cenário de crise internacional que nós estamos vivendo hoje, né, de guerra no Oriente Médio, então isso está impactando fortemente a indústria. Então, eu digo assim, você tem um campo vasto para o profissional de aviação. Eu sempre digo o seguinte, professor, o que é importante é você ter brilho nos olhos. Se você vai fazer o curso A, B ou C, mas se você não tem brilho nos olhos, você não vai para lugar nenhum. Consegue. Né? E eu acho que eu tive a sorte de compatibilizar a economia com o transporte aéreo. E, coincidentemente, também não foi tão coincidência assim, porque a minha pesquisa de doutorado, né, o meu doutorado foi exatamente sobre a economia do transporte aéreo. Então, se eu me perguntasse, quando estava na graduação ainda, lá com meus 20 e poucos anos de idade, se eu pensava em fazer um doutorado, aquilo estava totalmente fora do meu radar. E ainda se fosse um doutorado associado ainda à aviação, menos ainda. Então, eu digo assim, a gente tem que ter uma certa persistência diária, né, diuturna, cotidiana, trabalhando honestamente, estudando. A aviação, né, professor, tem uma carência enorme de profissionais qualificados. Verdade. A gente tem sabe, quando eu estou em aula, por exemplo, com as nossas turmas em AD, ou com as turmas em presencial, eu faço questão de falar isso para eles, né, professor? Olha, vocês são os profissionais que vão levar a aviação para frente. Não tem outras pessoas que vão levar, assim, né, com o nível de qualificação e com o nível técnico que vocês têm. Então, eu insisto muito nisso, porque é importante primeira, é importante, nós como profissionais da IAR, temos a consciência do nosso papel institucional, né, do nosso papel estratégico na formação de fator humano para levar essa aviação à frente. E é importante que os nossos estudantes também saibam disso, né, que eles pensem assim, pô, eu estou aqui e estou cumprindo um papel que ele pode não ser perceptível no curto prazo, né, mas que no longo prazo ele será perceptível, né, porque isso vai gerar, vão gerar novas experiências, né? E eu costumo dizer assim, quando eu ingressei na aviação, muitas portas se abriram para mim, né? Eu tive a oportunidade de fazer muitas viagens, né? Pela Varig, pela TAM, viagens a trabalho, inclusive viagens que eu nunca imaginei que eu faria um dia, né? E aquilo tudo é muito desafiador, porque você vai fazer uma viagem internacional, você imagina, você tem uma série de barreiras, você nunca fez uma viagem a trabalho para negociar com seu par em inglês, né? E aí você vê assim que a experiência na indústria, na aviação, a experiência acadêmica, elas contam muito, porque te dá segurança, te dá firmeza, te dá tranquilidade, te dá sabedoria. Então, eu acho que é importante a gente... E acho que esse é um trabalho que a gente faz, né? Mas dá uma coisa mais importante ainda, né? Eu acho que é um dos campos que tem uma maior abertura para empregabilidade. Né? Isso que eu queria que você finalizasse, né, esse nosso encontro, falando um pouco para esse nosso aluno que é de transporte aéreo, né, falando para ele sobre a empregabilidade, né, sobre a capacitação, a gente já falou. Então, agora, como é que fica isso? Né? Pois é. Tem emprego? Pois é. Eu digo sim, existe trabalho, sempre existe o trabalho, pode não existir o excelente emprego que as pessoas procuram. E se as pessoas estiverem procurando o melhor emprego, pode ser que elas tenham dificuldade de encontrar. Então, o objetivo é que elas procurem um trabalho que
as realize efetivamente. Eu acho que esse é o grande desafio. E não tenha atalho, é preciso ter conhecimento técnico com conhecimento acadêmico. E eu acho que esse é o papel da IAR, né, de formar profissionais Isso e mesmo. direcioná-los sobretudo, porque a universidade ela abre este campo, né, para os estudantes atuarem diretamente na indústria. Então, eu acho que a gente tem uma rotatividade natural, né, no mercado de trabalho, na aviação essa rotatividade também acontece, e é uma questão de fila, né? Então, assim, você pode estar ou não na fila. Para você estar na fila, Você precisa você ter algumas... precisa estudar e precisa ter precisa algumas ter qualificações aí, né? paciência, e precisa ter, né, disciplina para você dar um passo de cada vez e ter muito claro qual é o seu objetivo, né? Mas, professor, esse papo está muito agradável, está muito legal. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa aqui. Fica o convite para que nós já façamos a próxima edição em breve. Todo prazer. Então, suas considerações finais, rapidamente, e nós já vamos encerrar, então. Bom, eu quero dizer que essa primeira experiência, né, que nós fizemos aqui, né, na IAR, né, trazendo agora uma gama, né, de podcasts, de profissionais que vão poder abrilhantar ainda mais, né, o nosso curso e o curso de transporte aéreo, de pilotagem, ciências aeronáuticas, entre outros mais. Entrem lá no site, deem uma olhada, que vocês vão ver que tem uma gama enorme aí de possibilidades. E agradecer, né, Volney, o seu convite, mas agradecer principalmente que você aceitou, né, fazer parte da nossa equipe e mais ainda, né, fazer parte dessa área que é a mídia, que é a coisa mais difícil que existe. Eu, por exemplo, aqui estava tremendo no começo, agora que eu estou começando a me soltar. Então, não, eu quero uma próxima oportunidade, com certeza, para que eu possa mostrar para vocês aquilo que eu sou de verdade. Eu não sou tão tímida, não. Hoje, nessa primeira fase, eu fiquei muito tímida, mas já passou. Então, nós vamos começar da próxima vez, da meia hora para frente. Tá bom? Legal. Senhor, eu agradeço pelas suas palavras generosas, tá? Eu agradeço também pelo convite, é um prazer fazer parte desse projeto, né? Tenho certeza que bons frutos colheremos. Com certeza, todos. Né? Bom, e fica aqui então o convite para que vocês estejam conosco no nosso próximo programa. Queremos aqui agradecer também a equipe técnica que nos ajudou nessa primeira edição, a equipe ao Centro Universitário FIG, Unimesp, e nós deixamos aqui então o convite para que você esteja conosco. Acesse os nossos canais no Instagram, no YouTube, no Facebook e conheça os programas, conheça os cursos, os professores e entre no nosso site escolasuperiordoar.com.br e acompanhe o nosso conteúdo. Um abraço a todos e até breve. Até a próxima. Em sala de aula, de preferência, hein?